Estou aqui com a minha banca montada, com os meus salgados, meus doces. Tem bolo de fubá com chocolate. Olha que delícia. Traz aqui. Olha que delícia. Bolo de fubá com chocolate que eu fiz hoje. Também tem os salgados, tem hamburgão. Tem hamburgão, tem pão de batata, tem coxinha. Tudo fresquinho, feito hoje para vocês. Tem café, chocolate e chá. Estou esperando por vocês aqui na banquinha da Tia Má, tá bom? O Que Delícia de Trem Bom tá aberto para todos. Um abraço a todos e um beijo. Boa tarde, fiel. Boa tarde, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja tendo um domingo cheio de bênção, paz e luz para você, seus familiares e amigos. Final de jogo em Itaquera, Corinthians 1, Goiás 1. E aí eu começo esse pós-jogo falando assim, que saudades do velho Lucha, né? Por que saudades do velho Lucha? Porque Luxemburgo, ele era estrategista, né? Ele costumava estudar os adversários, ver os pontos fortes, os pontos fracos, e nessa ele montava o time que invariavelmente acabava ganhando e não era de 1-0. Era de 2, 3, 4, 5, 6 e por aí afora. Vide aquele time do Palmeiras de 96, né? Que só fazia o que fazia porque o Luxemburgo era estrategista, né? Não é só porque o elenco daquele time era 5 estrelas. Muito da competência do Luxemburgo também. Hoje, tá daquele jeito. Do jeito que veio, vai. Eu não vou ficar perdendo meu tempo olhando adversário e essas coisas todas. Por que eu falo isso? Porque antigamente o Luxemburgo, se algo desse errado na escalação ou o time não correspondesse e ele precisasse alterar o time com 15 minutos do primeiro tempo, ele fazia. Ontem, ele esperou 25 minutos para alterar o time, sendo que o Goiás estava massacrando o Corinthians, massacrando. Aí eu pergunto, será que ele é ultrapassado ou mal... Como é que eu vou usar o termo? Mal assessorado? Porque eu falo para vocês, tá difícil, tá difícil. Começou que ele escalou mal pra caramba o time. O meio de campo ontem poderia ser Michael Moscardo e Juan Oliveira, ou Matheus Araújo, ou de repente coloca o Rojas e termina com Renato Augusto, né? Mas não, ele insiste em colocar Juliano. Assim como ele insiste várias vezes com Gil e Fábio Santos, que já não jogam mais nada. Ah, mas o Gil jogou os 2, 3 últimos jogos bem. Gente, isso é uma fase. Essa fase, hora mais, hora menos, pode acabar. Porque não se esqueçam que o Gil passou esses tempos todos aí jogando mal pra cacete. Ele não subia na altura de 2 dedos. Tanto é verdade que gol de cabeça, quanto tempo o Gil não fazia? Né? Então, não precisa nem falar do Fábio Santos. O Fábio Santos, ele foi visto numa festa fumando. Gente, cigarro para quem joga bola, altera sim, tá? E um cara que é profissional da bola deveria saber disso. Eu, quando jogava bola, só não alterava, no meu caso, que eu fumava, porque eu treinava mais que os outros. Eu treinava mais que os outros. Eu chegava uma hora antes e saía uma hora depois. E aí, o meu pulmão conseguia, né,
porque eu fumava desde os 11 anos de idade, parei com 47, né? Aí o que acontece? Eu treinava mais, então eu não sentia o efeito do cigarro no meu organismo, né? E tanto isso é verdade que eu encerrei a minha carreira como profissional de futsal, que eu era federado, em 92. Em 2003, eu estava de férias, me convidaram para fazer um jogo, né, na praia. Molecada, eu corri, não senti nada, fui sentir depois que eu parei o jogo. Em 2007 a mesma coisa e em 2015 a mesma coisa. Então quer dizer, o cigarro nunca alterou o meu físico porque eu sempre treinei a mais que os outros. Agora, o Fábio Santos, que é um profissional da bola, e já com seus 38 anos de idade, deveria saber que o cigarro é prejudicial para ele, mas eu vou fazer o que por ele? E aí, ainda tem o protecionismo do seu Luxemburgo, né? Que o seu Luxemburgo acha que Gil, Fábio Santos e Juliano são jogadores de futebol, né? Bom, então quer dizer, ontem, como sempre, Juliano atrapalhou o time. Atrapalhou. Ele não acertou nada daquilo que ele se propôs a fazer. Nada. Sabe o que é nada? Pois é. E aí quer dizer, com 25 minutos, o Luxemburgo começa a pôr Michael, Renato Augusto, o Rojas. Aí eu pergunto, por que não pôs antes o Luxemburgo? Aí ele sempre fica todo empavonado, todo emburradinho quando falam. Quando contestam ele, você só tá invicto. Sabe por quê? Sorte. Não é por competência, não. Porque a tua incompetência, hoje, ela é maior do que a sua competência. O antigo Vanderlei Luxemburgo, vendo o Corinthians tomar um cacete do jeito que estava tomando, um vareio de bola, teria alterado o time antes. E com certeza, tendo Michael, Renato Augusto, né? E o Rojas em campo antes, teria virado o jogo. Mas enfim, porém, contudo, no entanto, Luxemburgo é isso aí. É o espelho e o retrato da atual administração do clube, né? Que prima pela burrice, prima pela omissão. O seu Duílio dificilmente dá entrevista. Dificilmente. Ele se omite o tempo todo. Nós lembramos que antes da janela de transferências, ele tinha dito que tinha 40 milhões para investir no time e não investiu. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente se unir e protestar. Tá na hora, mais do que na hora, passou da hora. Porque o Corinthians é muito maior que Duílio, é muito maior que Alessandro Nunes, é muito maior que Vanderlei Luxemburgo. Chega de aguentar a ladainha dessa gente. Aguentar desculpa esfarrapada. Porque de tanta gente aguentar isso, o nosso clube hoje está indo ladeira abaixo. Dependendo dos resultados dos jogos de hoje, nós podemos cair na tabela e nos aproximarmos perigosamente da zona do rebaixamento. A prioridade é a Sul-Americana, joia. Mas será que o jogador de futebol não é capaz de jogar sábado e terça? Quando eu jogava de sábado e domingo e não sentia nada. E como eu acabei de falar aqui, eu era federado de futsal. Futsal, que corre muito mais do que futebol de campo.
eu jogava todo sábado e domingo e mesmo fumando, não sentia nada. Quer dizer, falar que esses jogadores não são capazes de jogar sábado e terça tá de gozação com a minha cara. Estão achando que eu tenho cara de debilóide, no mínimo. No mínimo. Né? Só pode. Eu sou o famoso Dedebilas. Pra quem não sabe, Dedebilas é demente, tá? Só pode, porque como que o jogador não pode jogar sábado e terça, gente? 2 dias de descanso, que aliás é o que prevê a própria legislação, né? Se a gente for resumir o jogo, o Corinthians foi massacrado até o seu Luxemburgo mexer o rabinho dele e começar a alterar o time. Que aí o time começou a criar corpo, o time começou a dar um gás no Goiás e foi aonde chegou ao empate. Eu sou um dos que acho que o Bidu, tecnicamente, é melhor que o Fábio Santos. E é. Tecnicamente, fisicamente, tudo. Só que o Bidu, pelo amor de Deus, filho. O cara tá de costa pro gol. Você vai me dar uma cacetada num cara daquele jeito? Você tem o juízo perfeito? Para, né? Nenhum garoto de 12 anos agiria desse jeito. Porque além de ele estar de costa pro gol, tinha muito jogador do Corinthians em volta dele. Ou seja, pelo amor de Deus, né, Bidu? Eu que defendo tanto você, onde vai minha cara? Yuri Alberto, como sempre, o bonecão de Olinda, né? Que fica lá na frente com aquele sorriso e joga bosta nenhuma, né? Eu até elogiei a vontade dele contra o Estudiantes, mas, gente, é horroroso. Como é que tiveram coragem de pagar tanto dinheiro num jogador desse? Você fizer as contas, foi mais de 50 milhões de euros. Foi Raul Gustavo. Foi o passe do... um percentual do passe do Ivan e do Mantuan, né? O passe do Robert Renan, além da prioridade do Pedro, que eles acabaram exercendo, e o passe do Duqueiroz. Tudo isso por um Yuri Alberto. Um cara que custou mais de 50 milhões de euros e não vale nem 5 milhões de dólares. Não vale. Não vale. Porque o cara não chuta gol. Quando chuta gol, ele mira aqui e acerta lá no São Pedro, né? Ou acerta no Gandula que tá desse lado ou no Gandula que tá desse. Cai que nem bosta no campo, né? Que o cara dá um toquinho nele, cai que nem bosta. Um cara de 1 metro e lá vai fumaça, fortão, cair daquele jeito? Para! Ah, eu quero tentar cavar falta. Foda-se! Não tenta cavar falta. Fique em pé e faça a jogada. Caralho! Pra que tentar cavar falta, inferno? É por isso que o Neymar, na Copa, foi tão gozado. Ele ficava no caicai, 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 e virou chacota mundial. Os jogadores hoje em dia têm empresários, mas precisava ter conselheiros, porque hoje em dia eles fazem só merda
E não tem ninguém para falar, ô filhão, acorda, não é assim não. Né? É incrível, gente, é incrível. Eu fico impressionado. Se esses jogadores tivessem uma pessoa assessorando, aconselhando, falando, não fariam tanta merda, gente. Pelo amor de Deus. É incrível isso. É incrível. O que o jogador de futebol faz, e em alguns casos deixa de fazer, para fazer merda. Vamos ver agora na terça-feira, se depois de tudo isso, se nós conseguimos a classificação na Sul-Americana, né? Pior será se depois de tudo isso ainda não conseguir a classificação, né? E olha que o Estudiantes não é tudo isso. O Estudiantes é um time bem fraco. Não é meio fraco, não. É bem fraco. Totalmente, eu diria. É bem mais fraco que o News Old Boys, por exemplo. Então vamos ver se nós conseguimos terça-feira a nossa classificação. E 1 hora antes do jogo vai ser o nosso pré-jogo, tá, gente? E estaremos juntos novamente. Que você tenha um ótimo e abençoado domingo cheio de bênção, paz e luz. E vai, Corinthians! Vamos, vamos, vamos,